Então, estando parcialmente resolvidos os problemas técnicos, vamos retomar de novo a apresentação do requerimento. Está o Presidente e o Vice-Presidente. Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, cumprimentar o Presidente da APA, o Sr. Vice-Presidente da APA. O tema da poluição do Rio Nabão tem colocado interesse e grande luta da parte da sociedade civil, nomeadamente no Concelho de Tomar, em torno da necessidade da despoluição da bacia hidrográfica do Rio Nabão. As imagens de poluição são frequentes. Existe da parte da população algum sentimento de impunidade em relação aos sucessivos episódios de poluição e, dessa forma, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, em primeira instância, apresentou um projeto de resolução como outros partidos sobre este assunto, nomeadamente tendo como ponto a fiscalização, a despoluição da barreira hidrográfica e também o financiamento para a mesma despoluição. Sabemos que existem alguns focos de possíveis poluição, nomeadamente a questão das hectares, por questionar ao Sr. Presidente e ao Sr. Vice-Presidente da APA como é que a APA tem realizado a fiscalização das hectares. Também, em relação a outros focos de poluição, é importante compreendermos se eles estão identificados, que focos são esses, nomeadamente se existem indústrias a montante de Tomar que lhe permitam, que sejam elas próprias uma fonte de poluição, e nesse contexto o Grupo Parlamentar do Partido Socialista achou que seria importante ouvir a APA nesta Assembleia da República a fim de retirar todas as dúvidas do que esta entidade pública tem realizado. Conhecemos que a Câmara Municipal de Tomar tem realizado um conjunto de queixas-crime contra desconhecidos sobre a poluição. Também é público que o Governo anunciou recentemente um pacote financeiro de cerca de 20 milhões de euros para a despoluição desta bacia hidrográfica, nomeadamente para a resolução da questão das hectares, quer de Ceiça, quer do Alto Nabão, que é um investimento que nós consideramos relevante e importante, mas para nós importante era percebermos, neste contexto da apresentação do requerimento, o que é que a APA tem realizado e qual tem sido o trabalho da APA em relação à despoluição desta bacia hidrográfica. Por isso, além do projeto de resolução, além também da audição requerida pelo PSD do Sr. Presidente da Câmara Municipal, da Sra. Presidente da Câmara Municipal de Tomar e do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Aldarém, realizados recentemente nesta Assembleia, nós achamos que seria importante ouvir a APA e ouvir o que é que a APA tem feito sobre o mesmo assunto, e era essa a razão do nosso requerimento. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passaremos então à parte das intervenções do nosso convidado, que neste caso é a Agência Portuguesa do Ambiente, e eu então passo a palavra ao Sr. Presidente da APA, o Dr. Nuno Lacasta, para uma intervenção inicial, que relembro de no máximo 10 minutos. Sr. Presidente, muito obrigado. Eu, aliás, agradeço. Depois da audição anterior, em que quase não conseguimos respirar à medida que íamos falando, uma vez que o tempo é muito exíguo, espero aqui conseguiram fazer um pouco melhor. Uma nota de enquadramento, um conjunto de aspectos associados à nossa atividade e, finalmente, uma nota também sobre alvos levantados. Enquadrando esta temática, o Rio Nabão, em períodos de muita chuva, apresenta problemas de poluição. Sabendo. Isto porquê? Porque as redes de drenagem dos concelhos de Orem e Tomar não são totalmente separativas. Isto é, a mistura da água da chuva com a água dos esgotos resulta nesta insuficiente capacidade de transporte dos sistemas de drenagem face aos caudais urbanos, particularmente em situações de chuva, causam um impacto nas estações elevatórias que entram em bypass. Este é, de facto, um problema que conhecemos e, além disso, os coletores da rede apresentam também problemas de estanquicidade, situando-se em zonas adjacentes ao leito das linhas de água e, portanto, potenciam também, por esta via, infiltração. E, portanto, é de facto necessário trabalharmos no sentido de garantir condições para
os municípios, a empresa intermunicipal em causa também, investir na realização das redes em baixa. Isto é, aliás, um problema que existe em todo o país. Temos redes em baixa com significativas perdas que temos que combatar, chegam a ser na casa dos 30%. Neste caso concreto. Um pouco mais de detalhe. Em Tomar, parte do centro histórico tem rede unitária e há igualmente também problemas na margem esquerda, bem como no emissário ao longo do rio Nabão. E estas infiltrações e caudais efluentes são incompatíveis com a capacidade desta rede. Por isso, as estações elevatórias a jusante não suportam caudais efluentes, particularmente em períodos de chuva. No município de Orém, há problema com a rede de coletores e interceptores que têm condições para a sua função, que não têm condições, nomeadamente da estanquecidade que referi anteriormente. E quando os caudais elevados afluem à tarde devido à chuva, este efluente é rejeitado pelo bypass. Importa ainda referir, no que diz respeito às indústrias ligadas ao sistema de drenagem municipal, para que a qualidade do rejeitado não coloque em causa o funcionamento da ETAR, as mesmas são controladas pelas entidades gestoras da rede em baixa, que têm, aliás, competência para autorizar e fiscalizar a descarga na rede de coletores. Uma nota que importa referir também é que a entidade gestora deveria ter, e não tem ainda, um regulamento de descargas de efluentes industriais nos coletores, com o respectivo regime contra-ordem nacional. Não existe e deveria existir, e creio que temos que trabalhar nesse sentido e estamos fazendo com esta entidade gestora. No Rio Navão, a APA tem uma rede de monitorização da qualidade do estado da massa d'água com 3 estações. Esta monitorização tem evidenciado poluição com contaminação de origem humana, ainda que com uma evolução positiva na qualidade da água. Gostaria de registrar esta matéria. Tem-se registado, apesar de situações pontuais, uma evolução positiva na qualidade da água, mas também o dizemos, e é público, que esta água não está ainda no nível de bom estado previsto e almejado na Diretiva Quadro da Água, na Lei da Água Portuguesa. Então, que ações desenvolvidas posso relatar? A APA, através da RH TG Oeste, acompanha este problema pelo menos desde 2017. Em 2018, foram promovidos contactos ao nível do próprio Ministério, com a presença de deputados, autarcas, obviamente a APA, e confirmamos este problema, rede de drenagem residuais urbanas nos municípios de Tomar e Orém, que não eram separativas e que estamos a trabalhar no sentido de passarem a ser. Ainda em 2018, a APA, a RHT Oeste, promoveu uma reunião com os presidentes das câmaras para a avaliação das soluções e com vista, e também com a empresa intermunicipal, com os seguintes objetivos: aumentar a taxa de cobertura da rede de drenagem de Orém de 46% para 70%, e daí minimizar os impactos ambientais das descargas nas linhas de água de acordo com o plano de investimentos, e aumentar a taxa de cobertura de 58% da rede de drenagem de Tomar para cerca de 90%. Os tomates de Tomar estão a desenvolver, no âmbito da candidatura apresentada ao PLCUR, justamente as empreitadas que irão permitir aumentar esta mesma taxa. Em Tomar já foi efetuada a correção das ligações de águas residuais domésticas, provenientes de edifícios da cidade, e que se encontram adernados para o coletor pluvial junto à Ponte Velha. A APA tem, além disso, licenciado e acompanhado diversas intervenções da empresa Águas de Val do Tejo, nomeadamente a nova travessia para o coletor do Rio Navão a Montante Tomar, a nova travessia para o coletor na Ribeira do Tripeiro e a nova estação levatória de efluentes na Pedreira, na zona da antiga fábrica do Prado, a montante da cidade de Tomar. Temos também licenciado e acompanhado diferentes intervenções da empresa Tejo Ambiente, desde logo a reabilitação dos emissários, o estudo técnico de avaliação das condições feito pela Busacqua e uma auditoria técnica às 3 instalações. Não tenho tempo para detalhar, mas também enviaremos estas notas por escrito. Realizámos um conjunto de inspeções da rede de saneamento do Concelho de Orém e também a construção e reabilitação das redes de coletores de águas residuais com aumento da população servida. E ainda a avaliação das condições de funcionamento da entrada da zona industrial de Orém, cuja descarga tem interferência com a massa de água Ribeira do Olival, que aflui ao rio Navão. A concluir, praticamente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, em termos de dados, o autocontrolo das hectares e da zona industrial evidencia o incumprimento de alguns parâmetros, tendo sido levantado
pela APA, a Regata Oeste, auto-notícia e respectiva notificação, dando prazo para a entrega de medidas de melhoria e otimização da ETAR. Foi levantado também pela APA uma auto-notícia do município de Tomar por descarga indevida junto ao mercado, e o CEP, na GRF, também levantou um auto em ancião na indústria de reciclagem de plásticos. A APA, estou a terminar, promoveu recentemente uma reunião com a Câmara de Tomar, que foi reforçada a necessidade das redes em baixa serem mais separativas possíveis, como garante do funcionamento do sistema de transporte e tratamento. E foi referida pela Câmara de Tomar que as indústrias teriam a descarregar na rede influente não compatível com a capacidade de ETAR. O controle destas descargas é competência da entidade gestora da rede, e como disse há pouco, não tem ainda um regulamento de descarga, devia ter, e ficou marcada a nova reunião para o dia 18 já do corrente mês, entre a APA e a TES do Bilhete, para debater precisamente o andamento das intervenções necessárias. Estamos, obviamente, disponíveis para perguntas na próxima ronda. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Passaremos então à ronda de intervenções dos grupos parlamentares. E os grupos parlamentares disporão de um tempo máximo de 3 minutos, dando início, por ordem de representatividade, o grupo usará da palavra o grupo parlamentar do Partido Socialista e o Sr. Deputado, pela voz do Sr. Deputado, Hugo Costa. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar novamente o Sr. Presidente da APA, o Sr. Vice-Presidente, a Senhora e os Senhores Deputados. Sublinhar novamente que são necessários investimentos para resolver estes focos de poluição e reforçar novamente que os municípios saudaram esses investimentos. Os municípios, quer de Tomar, quer de Orém, também na última reunião nesta casa, também referiram que estavam a trabalhar em conjunto. Dar nota também que sei bem dos investimentos que têm sido feitos para aumentar a taxa de cobertura de saneamento básico, que são relativamente baixas, abaixo dos 60% no Concelho de Tomar e abaixo dos 50% no Concelho de Orém, conforme foi referido pelo Sr. Presidente da APA. No caso do Tomar, que é nomeadamente o Concelho da qual eu sou originário, sei que têm sido feitos investimentos muito significativos nos últimos tempos, conforme disse o Sr. Presidente, para restabelecer este saneamento. Contudo, Sr. Presidente, a questão da poluição exige que sejamos fortes com quem está a poluir, porque existe uma percepção também de impunidade, nomeadamente em relação a provavelmente algumas fontes poluidoras. Não só aquelas que são conhecidas e que são necessários investimentos, mas também existe a percepção de poder existir fontes poluidoras industriais que não são conhecidas. Por isso, volto a questionar o Sr. Presidente se existem ou não, da parte da APA, conhecimento de fontes poluidoras, da parte nomeadamente, quer no Concelho de Orém, mas também no Concelho de Tomar, de fontes industriais poluidoras a montante da cidade de Tomar, onde o foco de poluição se torna mais relevante e visível. Depois, algumas questões sobre a APA. Que ações tem feito a APA também pela sua responsabilidade para a limpeza e manutenção do leito das ribeiras, bem como junto aos confinamentos para a limpeza. O que se verifica é que sem a limpeza e manutenção das ribeiras tem mudado o seu percurso, provocando danos também nos coletores, e isto é uma responsabilidade também que é da APA. Que ações de fiscalização junto às entidades económicas têm sido realizadas, quer aquelas que são legais, quer aquelas que não são legais, e aqui, novamente, a questão das indústrias, e tem-se existido alguma desflorestação nos últimos anos nas margens do Rio Nabão, que provoca erosão e lixiviação das mesmas, com consequências para o leito do rio. Aliás, no Rio Nabão encontra-se uma captação de água para consumo humano, por vezes fica inoperacional por esse excesso de turvação, colocando até dificuldades, por exemplo, numa entidade de hemodiálise no Concelho de Tomar. Que ações de fiscalização também nesse sentido a APA tem realizado para o Rio Nabão? Porque o Sr. Presidente da APA, o Sr. Vice-Presidente da APA, o Sr. Presidente da Comissão, Senhoras e Senhores Deputados, o tema da poluição do Rio Nabão é um tema que tem unido a comunidade regional, que deve unir a comunidade regional e em que nós temos de trabalhar
para as soluções e para encontrar soluções para resolver este assunto. E também, dessa forma, questionávamos à APA se esses financiamentos que estão falados e que estão anunciados podem ajudar a resolver o mesmo problema ou ser uma grande parte da solução do mesmo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora o uso da palavra o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, Sr. Deputado João Moura, que usará da mesma após a higienização do púlpito. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente da APA, agradecer a sua disponibilidade para vir à Comissão e relevar a importância do tema que temos aqui em discussão, a poluição do Rio Nabão. Nas palavras da Sra. Presidente da Câmara Municipal de Tomar, que esteve presente nesta Comissão, este problema não é de agora, este problema não é de hoje, é um problema que já tem vários anos de existência. O Rio Nabão na morfologia das cidades portuguesas, um dos rios que possibilita a uma cidade do centro de Portugal uma beleza arquitetónica e urbanística invejável. Por isso a cidade de Tomar convive no seu espaço intersticial com uma linha de água que convive com o meio envolvente no seu dia-a-dia com as pessoas. Qualquer foco que possa perturbar a qualidade desta linha de água, devemos imaginar que, se em qualquer linha de água um foco de contaminação ou de poluição é grave, numa cidade que banha os seus edifícios num espaço intersticial, é mais grave ainda no nosso ponto de vista. Foram, de facto, enunciados aqui por Sr. Presidente da APA vários possíveis focos de poluição. Devo registar que nós estamos, em sede desta Comissão, a fazer estas auscultações, estas audições, e o PSD ainda não apresentou um projeto de resolução sobre o Rio Nabão, porque o que faz sentido é ouvir primeiro as pessoas que queríamos ouvir, nomeadamente os autarcas e a APA, e depois sim preferirmos a produção de um projeto de resolução, e é isso que iremos fazer a seguir. Mas o Sr. Presidente da APA disse-nos aqui hoje, fez uma caracterização que eu muito lhe agradeço, porque o que tem acontecido nos últimos anos é na base do passa-culpas. E o nosso objetivo aqui da discussão deste tema é tentarmos arranjar e perceber quais são os problemas para identificarmos quais são as melhores soluções. E, nesse sentido, o Sr. Presidente da APA identificou alguns dos problemas. Identificou, inclusivamente, quais são as possíveis soluções. Haja vontade política para os resolver. No entanto, a Sra. Presidente da Câmara Municipal de Tomar, quando aqui esteve connosco, e está na gravação, e eu tive o cuidado de tomar umas notas, disse que, para além da poluição ter várias décadas, que, relativamente à ação da APA, palavras da Sra. Presidente, e passo a citar, a APA é um entrave, porque devem deixar de trabalhar e devem estar mais ao lado dos autarcas do que estão. Isto palavras da Sra. Presidente da Câmara Municipal de Tomar. Aquilo que eu queria perguntar ao Sr. Presidente da APA, que já foi hoje aqui, de alguma forma, esclarecedor, mas eu queria reforçar e corroborar esta sua intervenção, que tem a ver com o seguinte. Há um emissário de águas do Vale do Tejo que passa por baixo do Rio Nabão, na cidade de Tomar. E dizem que este emissário poderá ser mais um dos focos de poluição. Será verdade? Outra das questões que eu gostava de colocar ao Sr. Presidente da APA, o Dr. Nuno Lacasta, tem a ver com o seguinte. Tem sido de forma, na minha opinião, muito errada, no senso comum, na cidade de Tomar,
de que o foco principal, ou o foco quase exclusivo, que é da ETAR, designada ETAR de Ceiça, como sendo a fonte de todos os principais problemas. Mas, pelo que ouvimos aqui, o Sr. Presidente da APA, no tempo que nos dispensou, que nos disse exatamente que esse pode ser, porque essa ETAR, que está a montante de uma nascente, que é a nascente do Agroal, que por acaso no 5º ano consecutivo tem bandeira azul praia fluvial, portanto está a montante, estranhamente, me parece que seja o foco principal da poluição do Nabão, mas hoje o Sr. Presidente da APA identificou-nos aqui, vou terminar já, Sr. Presidente, vários focos diretos na cidade, no casco histórico da cidade de Tomar, que ainda continuam por resolver, e era essa a questão que eu gostava de lhe deixar. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Usará agora da palavra o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Fabíola Cardoso. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar todas as pessoas que contribuem com o seu trabalho para esta audição na Comissão de Ambiente sobre a poluição no Rio Nabão, em especial o Sr. Presidente da APA, Dr. Nuno Lacasta. A poluição do Rio Nabão e dos seus efluentes persiste há décadas. As descargas ilegais provenientes da atividade industrial da região são frequentes e conhecidas por contaminar as linhas de água. A infraestruturação desadequada e cobertura limitada das redes de saneamento de águas residuais e pluviais das cidades, tanto de Tomar como de Orém, também agravam esta poluição, principalmente nos dias de maior pluviosidade, como foi aqui reconhecido e é do conhecimento geral atualmente. O Bloco de Esquerda tem-se associado ao longo dos anos às populações locais e associações de defesa do ambiente que reivindicam o fim da poluição, denunciando descargas poluentes e exigindo respostas através de perguntas escritas ao Governo, à Comissão Europeia, comunicados de imprensa, perguntas a ministros, sem grandes resultados. As entidades revelam-se inoperantes para parar as descargas e garantir a qualidade ambiental na bacia hidrográfica do Nabão. Perante o agravar da situação, decidimos, dia 2 de fevereiro, e em boa hora, avançar com um projeto de resolução sobre este velho problema que governos e autarquias PS, PSD e CDS foram incapazes de resolver ao longo dos últimos 40 anos. Por isso, estamos aqui hoje, em boa hora, com propostas, com audições de todos os partidos políticos para tentar, efetivamente, resolver esta situação. A APA, que hoje ouvimos, tem reconhecido a contaminação e o incumprimento das normas de qualidade nas 3 estações do Rio Nabão e admite, como foi hoje ouvido, também a existência de um conjunto de parâmetros cuja amostragem confirma a contaminação de águas com bactérias fecais, provenientes tanto da indústria pecuária como da atividade humana, como foi hoje aqui confirmado. Por isso, lhe pergunto, Sr. Presidente da APA, porquê é que, na audição anterior, a Sra. Presidente da Câmara Municipal de Tomar, Anabela Freitas, declarou aqui publicamente que a APA é um entrave para a solução deste problema? Porquê é que a APA, tendo conhecimento da origem de alguns pontos de poluição, tem vindo a adotar uma postura passiva, passando inclusivamente as responsabilidades aos municípios, sabendo que os municípios são, eles também, poluidores do próprio Rio Nabão? Porque não é aumentada a frequência e a eficácia das ações inspectivas às unidades industriais da região, designadamente da indústria pecuária e da transformação de azeite, conhecidas pela emissão de descargas ilegais nas linhas de água da bacia do Rio Nabão? Faltam, Sr. Presidente, meios humanos, técnicos e financeiros para monitorizar, inspecionar e fiscalizar a bacia hidrográfica do Rio Nabão? Ou há outro tipo de obstáculos? Quais são esses obstáculos? Ou se não há, porque não há consequências desta ação inspectiva? Para terminar, que deve ser feito de diferente a partir deste momento, por forma a identificar e erradicar estas descargas poluentes que devolvam o rio Nabão às populações? Nem as populações, nem o próprio rio suportarão mais 40 anos de poluição.
Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Usará agora da palavra o Grupo Parlamentar do CDS-PP, o Sr. Deputado Pedro Moraes Paz, que nos chega por videoconferência. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu peço-lhe que ligue de novo a Câmara. Vamos lá ver agora se isto já está. Ok, assim já estamos a vê-lo e ouvi-lo bem. Muito bem, não só deixar a Sr. Presidente, cumprimentar também os Srs. Deputados, nem cumprimentar o Sr. Presidente da APA mais uma vez. Uma pergunta, portanto, de deixar portanto, 2 ou 3 notas sobre portanto, a questão do Ribão, que mais à tarde também teremos a oportunidade também de discutir. Mas a pergunta que eu faria, portanto, era quantos autos portanto, foram levantados portanto, por parte portanto, da APA, o número de autos, da identificação portanto, das fontes poluidoras portanto, em Tomar portanto, e em Orem, e dentro das ações de fiscalização, portanto, porque as descargas portanto, de facto são muitas, existe uma ineficácia portanto, e uma inércia ou capacidade de fiscalização por parte portanto, da APA, e perguntar também a questão em termos de recursos humanos portanto, e recursos financeiros, portanto, qual portanto, o ponto da situação em termos de recursos humanos para fiscalizar no terreno que a APA dispõe para todo o território nacional. Era essa a questão que eu queria deixar. Muito obrigado, Sr. Deputado. Então passaremos à ronda da resposta global da APA, que terá, para esta ronda final, um tempo máximo de 10 minutos para responder às questões formuladas pelos Srs. Deputados. Dr. Nuno Lacasta, faça favor. Muito obrigado. Eu vou dar uma nota introdutória e depois passaria a palavra ao meu colega Engenheiro Pimenta Machado. 4 notas muito rápidas. A primeira, sobre fiscalização. Há pouco reportei 3 autos recentes. A APA está constantemente no terreno. Para terem noção dos grandes números, em 2020 as ações de fiscalização da APA rondaram as 1.800, que correspondem a valores muito similares àqueles que outras entidades com competência exclusiva de fiscalização, nomeadamente, fazem por ano também. No que diz respeito aos recursos humanos, evidentemente, é um desafio sempre, já o disse nesta mesma comissão. Estamos neste momento em processo de contratação externa de colaboradores e estamos também num processo de contratação ou de identificação de concursos internos ao Estado para vigilantes da natureza, e já conseguimos, como é sabido, no Rio Tejo, nesta bacia, ter guarda-rios nos últimos 3 anos. Segunda nota muito rápida. O que nós precisamos, de facto, nomeadamente neste importante rio, é, obviamente, mais investimentos. Foram identificados um pacote de 22 milhões de euros que está em preparação para o próximo quadro de financiamento. Continuar a intensificar as ações de fiscalização, não o nego. E não viver no mundo, nós não fazemos isso, no passar responsabilidades. Uma coisa é nós transmitirmos informação e o nosso princípio é sempre o de mais colaboração com as diferentes entidades, aliás, exemplos disso. E, portanto, no que diz respeito a declarações do Sr. Presidente da Câmara de Tomar, também podia citar declarações recentes, no âmbito das quais o Sr. Presidente referiu justamente a colaboração com a APA, referi reunião recente e reunião próxima que ocorrerá, não deixaremos de colaborar. É esse o nosso objetivo sempre. Passo a palavra ao meu colega Engenheiro Pimenta Machado. Muito bom dia a todos. Enfim, o meu colega no Lacasta já disse quase tudo, eu apenas dar aqui 2 ou 3 notas muito relevantes. Primeiro é o seguinte: não há dúvida que há uma relação direta entre quando chove e a poluição no Navão. Aliás, se consultarem a data das notícias, e ainda há um bocadinho fazer aqui uma pesquisa, acontece em janeiro, fevereiro, dezembro, isto é, no período que chove. E porquê? Quer as infraestruturas de transporte, do saneamento, que também transportam águas pluviais, no fundo é uma rede que é unitária. Quando chove, essa rede não tem capacidade de transportar e o que é que faz? Faz bypass diretamente para a linha d'água. Essa é uma nota que é muito relevante. A mesma coisa acontece quando esse efluente, quando aflui às hectares não têm capacidade e nem estão dimensionadas para tratar aquilo que é o saneamento mais a água pluvial. E o que é que fazem? É o bypass para a linha d'água. E essa é uma situação, claro, muito bem identificada, quer nas hectares, quer no tal emissário que foi aqui referido, e bem, aquele emissário transporta o efluente da zona antiga de Tomar para a hectare, e quando chove, ainda por cima ele está junto à linha d'água, ao Rio Navão,
quando o rio, no fundo, inverte em caudal maior, permite essa ligação, essas infiltrações desse emissário para o Rio Nabão. Está numa situação que nós temos muito bem identificada, conhecemos-la bem e gostava que ficasse muito claro sobre isso. Segunda nota, que também gostava de deixar aqui, aquilo que muitas vezes foi invocado aqui, a poluição industrial. É verdade que a poluição do Nabão não é só poluição de origem urbana. É também aqui a presença de indústria de efeitos industriais. Nós já levantamos uma indústria em Ancião, uma unidade de reciclagem de plástico, mas há outras empresas que estão a ser auditadas por nós, e há também aquilo que é as ligações de empresas à rede, diria, de saneamento. E, nessa situação, na última reunião que fizemos com o Câmara Municipal de Tomar, estamos a trabalhar, e aquilo que foi levantado uma necessidade de termos um regulamento que discipline, que regule aquilo que é a ligação dos efeitos industriais à rede de saneamento. É muito importante ter esse regulamento para que definir as condições que são comportáveis pelas hectares de fim de linha da rede de saneamento para acomodar esse tipo de efluente. Estamos também a trabalhar com a Câmara Municipal. Já agora uma nota também mais positiva, aquilo que tem a ver, porque a poluição é uma coisa que todos temos de ter a certeza absoluta. A poluição é uma tarefa que nunca é acabada. E, portanto, vem em contínuo, vamos obrigar a todos nós, a APA, as entidades gestoras, aqui até os ambientes dos municípios, que são organizados numa empresa supramunicipal para tratar os efluentes, temos de trabalhar em conjunto. E é o que estamos a fazer. Aliás, na última reunião, invocar aqui uma declaração da Sra. Presidente mais antiga, mas se revirem na semana passada, nas declarações da Sra. Presidente, ela invoca aquilo que é a boa colaboração da APA com os municípios e o nosso empenho nessa matéria. Mas, se há bacia hidrográfica em que a APA colocou recursos humanos e recursos tecnológicos, foi na bacia do Tejo. E também aqui, obviamente, a bacia no Rio Nabão. Temos novos, contratamos, em razão daquilo que foi o projeto do Tejo Limpo, 5 novos vigilantes, bem formados. Colocamos tecnologia do ponto de vista daquilo que é a recolha de informações para controlar a qualidade do estado da massa d'água, quer também ao nível daquilo que tem a ver com os efluentes. Hoje, a APA, temos aqui um conjunto de instrumentos tecnológicos, recursos humanos, que nos dão indicação daquilo que é o estado da qualidade das massas de água, sem, enfim, eu diria mesmo ímpar no contexto nacional. Se há bacia que temos tecnologia, que temos recursos humanos preparados, é nesta e vamos continuar a reforçar. Nota também sobre isto. Já uma nota também mais específica, quero recordar que no caso de Tomar, um dos temas que combina, que no fundo que potencia a poluição é o tema das cheias do Rio Nabão. É uma realidade. Aliás, foi apresentado um projeto que a Câmara Municipal apresentou e que vai ter financiamento, que é usar um parque urbano, um projeto até bastante inovador, que combina 2 objetivos. E esse parque urbano no verão será um espaço de fruição de lazer e no inverno será uma zona para espraiamento do Navão, para minimizar o efeito da cheia, que é fundamental porque quando a cheia do Navão aumenta o nível muito do rio, atinge as infraestruturas de transporte, de saneamento em particular, e obviamente que é aquilo que já aqui sublinhei, mas volto a sublinhar, que são as infiltrações dessa rede de saneamento para o Rio Navão. E uma nota final é o seguinte: eu estive a olhar aqui para aquilo que são os indicadores do ponto de vista de cobertura na área do saneamento a nível nacional, e esta bacia em particular, mas também Tomar e Orém, têm indicadores abaixo da média nacional. Isto é um facto. E o que é preciso fazer, aliás, e essa é a boa notícia, como viram aqui a notícia, vai ser aberto um aviso no âmbito do PSU, com uma dotação de 20 milhões de euros para quê? Para aumentar a cobertura de racionamento, que é fundamental para atingir aquilo que são a média dos indicadores a nível nacional e, ao mesmo tempo, fazer uma coisa que é muito importante, que é separar aquilo que são as águas pluviais daquilo que é o saneamento. E não é por acaso que o não pensar incluir nesta nova dimensão o tema das águas pluviais, que é um tema que é fundamental, porque quando tem uma rede de saneamento que transporta saneamento e transporta as águas pluviais, em situações de forte pluviosidade, o que é que acontece? A conduta não tem capacidade para transportar, porque ela não está dimensionada para esses picos de precipitação. O que ela faz aquilo que é o bypass para a linha de água mais próxima. Isto é uma realidade. Portanto, é fundamental, por um lado, aumentar a cobertura, sim, mas também, ao mesmo tempo, separar as águas pluviais do saneamento, que isso é fundamental para minimizar e controlar aquilo que são as descargas não controladas para o meu receptor. Já agora uma nota sobre a qualidade da massa d'água. É verdade que a nossa rede de qualidade, como sabem, nós controlamos a rede de qualidade do Rio Nabão, toda a bacia hidrográfica. É verdade que, ultimamente, há uma evolução positiva,
mas essa avaliação temos que continuar para atingir aquilo que é o bom estado da massa d'água, em que os parâmetros físico-químicos que condicionam o estado de massa d'água tem muito a ver com aquilo que são parâmetros, são os compostos orgânicos, está muito ligado aos nutrientes em particular e está muito ligado àquilo que é, muitas vezes, a poluição de natureza urbana. Portanto, é um caminho que estamos a fazer. Estamos a fazer muito articuladamente e vamos articuladamente. Aliás, temos já uma reunião marcada para a semana, no dia 18, com o município de Tomar, para continuar os trabalhos que estamos a fazer, mas também com o Orem, toda a bacia, para criar condições para que, muito em breve, o tema da poluição e, obviamente, aquilo que são as cargas não controladas para a massa d'água sejam controladas, e isso é muito relevante e é fundamental, e isso gostava de sublinhar, é que aqueles investimentos são mais de 20 milhões de euros que vão melhorar as infraestruturas de transporte e tratamento de águas residuais entre Tomar e Odem. Muito obrigado. Muito obrigado ao Sr. Presidente e ao Sr. Vice-Presidente da APA. Antes de concluir esta audição, permitam-me só, eu percebi agora que este auto em Ancião do Rio Navão à indústria de plásticos que era em Ancião, e permitam-me só declarar para registro de possíveis conflitos de interesse que, se não me falha a memória, eu tive participação da respectiva infração em funções profissionais como coordenador do Departamento de Saneamento das Águas Centro Litoral. Portanto, se não me falha a memória, deverei ter tido esta participação e, para ficar o devido registro, permitam-me declará-lo na respectiva reunião. Agradecer à APA a presença, agradecer aos senhores deputados e damos por encerrada esta primeira parte da nossa reunião. Muito obrigado. Relembro que retomamos às 2 horas com a audição do Sr. Ministro do Ambiente.